Papo de Pintura, Arte em Gotas, com a apresentação de Bernardo Magina e PV Dias. Redação, Bárbara Alves. Olá, boa noite, salve, salve, galera. Eu sou Bernardo Magina. Sou PV Dias. Esse é o Papo de Pintura, no seu primeiro episódio. Papo de Pintura é um podcast que está sendo filmado também, então teremos imagem e áudio. E tem como proposta ser um bate-papo, uma troca de ideias sobre pintura, o seu universo e, evidentemente, questões que atravessem, né, a prática da pintura, porque é uma arte especificamente, mas como toda arte tem atravessamentos com outras situações mundanas, né, mais mundanas do que simplesmente tinta sobre tela ou tinta sobre qualquer suporte. PV, começa se apresentando, por favor. Sou PV Dias, eu sou um artista paraense, moro atualmente aqui no Rio de Janeiro, né? Trabalho tanto com vários esportes, assim, mas principalmente, acho que nem principalmente, assim, eu acho que eu faço muito coisa digital, mas também faço pintura e trabalho com, assim, eu tento experimentar diversos formatos possíveis, assim, de trabalho, né? Conheci o Bernardo na escola de arte visual de Parque Lage, através do curso Coriforme, enfim, desenvolveu uma amizade e a gente até que desencalhou aqui, assim, nesse projeto massa, assim, que a gente está gravando o primeiro episódio e está tentando fazer debater assuntos que para a gente são muito pertinentes, né, e que a gente queria compartilhar, assim, e receber também, né, algumas trocas, informações, enfim, deixar isso gravado. E é isso, assim, eu tenho 27 anos, estou meio que ali no começo da minha produção, né? Minha pesquisa, assim, eu tenho uns 4, 5 anos, mas é bem no começo. E é isso, assim, eu acho que vai ser massa isso, e espero que a gente possa trocar o máximo de ideias possíveis sobre os assuntos diante, né, do que a gente se propõe. E aí, Bernardo, conta agora um pouco aí da sua vida, e quem é você e como chegou até aqui. Bom, eu sou Bernardo Magina, sou pintor, muralista, pinto acho que todos os tipos de suporte possíveis, embora não esteja no digital como está o PV. Como ele disse, a gente se conheceu num momento diferente, né, da EAV, da Escola de Artes Visuais de Parque Lage, onde eu leciono, né, o curso Coriforma, um dos cursos que eu leciono lá, que foi onde eu conheci o PV e onde a gente desenvolveu a nossa relação, que desemboca aqui, mas num momento diferente, né, já que tudo está online, tudo está virtual devido à pandemia, e essa troca, né, que aconteceu entre a gente, não só entre a gente, mas entre outros alunos, professores, dentro da comunidade da escola, né, teve que buscar um novo pátio, um pátio virtual, né, e essa riqueza, essa profusão de ideias que acontecia em torno daquela piscina pode agora acontecer nesse ambiente, cada um na sua casa. E para mim é uma honra, né, ter tido não, né, porque ainda ter o PV como um aluno do curso, e eu acho que isso prova que não existe hierarquia dentro da ideia de uma escola livre, né? É uma mostra assim, que eu acho que é muito importante, a gente sempre está aberto para o aprendizado. Eu e o PV, a gente já teve a oportunidade de fazer uma outra live junto, conversar, e foi dali que surgiu a ideia da gente fazer esse programa, porque foi uma troca de ideias muito ampla, né? E que a gente pôde trocar ideia por 2h30, que não vai ser a vertente que a gente vai seguir aqui. Para isso, a gente conta com a ajuda luxuosíssima da nossa redatora Bárbara Alves, que é líder e fundadora do Descolonizarte, uma plataforma que tanto eu quanto o PV admiramos bastante. E, enfim, ela nos ajuda nesse momento a roteirizar e a direcionar um pouco mais essa conversa, em que a gente espera trazer questões, como eu disse na abertura, né, de pintura, e especialmente nos outros episódios trazer também convidados para debater essas questões, né? A gente quer que esse programa siga um caminho de entrevistas. Mas, nesse primeiro episódio,
a nossa ideia é trocar entre a gente, e a gente escolheu um tema que é um tema bem amplo, na verdade, um tema que eu acho que perpassa praticamente todas as produções de pintores, não só contemporâneos, mas de outras épocas da pintura, né, que é do gráfico ao pictórico. Mas sempre lembrando que é um formato de bate-papo, né? A gente quer trocar nesse primeiro episódio entre a gente e nos próximos trazer os convidados para que a gente possa mergulhar mais profundamente, não só em questões que a gente levante, mas questões que eles possam trazer para a gente também. Vale um pouco dizer também, né, que essa primeira temática, assim, para mim, eu acho muito interessante e também eu imagino que parte um pouco do nosso interesse pelas nossas formações, né? Eu sou de comunicação, o Bernardo também de comunicação, a relação com o gráfico é muito, sabe, tipo, existe uma relação ali que a gente estuda da faculdade e ver isso desembocando na ideia da pintura, na ideia da produção de arte e tal, e desse pensamento gráfico, o próprio pensamento pictórico que eu venho aprender depois, né? E tentar delinear um pouco mais isso, assim, eu acho que esse interesse partiu um pouco disso também, né? Assim, tipo, é massa pensar nisso. E, enfim, mas eu queria também, eu acho que o Bernardo pode falar um pouco melhor também, introduzir melhor essa diferenciação, ou até onde há essa diferenciação, né, entre o gráfico e o pictórico, né? PV, isso vou tentar trazer uma definição simples, né? A ideia de gráfico é quando as cores estão submetidas às formas, é quando a linha é majoritária, né? E quando ela designa alguma coisa. A palavra desenho tem essa mesma origem, né? A gente hoje em dia está acostumado com design, a gente designa, a gente tem a condição de estabelecer alguma coisa. O pictórico é o contrário disso, né? É o momento em que as formas estão submetidas às cores, mais ou menos como funciona o nosso olhar diante da natureza, né? Então, é interessante a gente pensar como uma observação do espaço que nos cerca e o outro como aquilo que a mente humana quer conferir, né, especificamente. E é interessante isso que você falou, né, das nossas origens. Assim, eu sempre me vi como um desenhista até chegar como aluno na escola, né? Mencionei aqui a EAV, que em 2011 eu cheguei lá como aluno, e a minha prática era toda do desenho, e muito focado na ideia da linha como algo construtor e estruturante para o trabalho. E quando eu conheci a obra do professor José Maria Dias da Cruz, foi fundamental para abrir a minha cabeça e começar a perceber outras ideias, como harmonias, ritmos, acordes, que não faziam parte do meu repertório naquele momento, e que, como falou o PV no caso dele, né, para mim também foi assim, foi um momento de muita descoberta e um novo horizonte que se abriu. A gente vai falar um pouquinho dessa experiência também nossa, né, mas acho que antes da gente falar, PV, a gente pode fazer duas coisas aqui. Primeiro, fazer uma fala mais geral sobre essa ideia, né, historicamente, e depois você trazer a ideia das sensações também. Historicamente, vou fazer uma referência rápida a Vasari, lá atrás, né, que coloca o desenho como a origem, aquilo que encabeça as outras artes, grandes artes da época, né, que era a escultura, pintura e arquitetura. Então, o desenho se coloca como central para o desenvolvimento desses trabalhos. O desenho, naquele momento, tem uma função muito de projeto, de esboço, né, de colocar um planejamento para a execução do trabalho, né? E o desenho contemporâneo até já tem outras vertentes, né, bastante interessantes também, mas que já são mais autônomos ou que estão mais conectados com a ideia de uma projeção de um imaginário, de algo que não existe no espaço real, ou um desenho mais autônomo no sentido dele se expandir no campo, né, dele poder ter uma vida própria e não ter uma relação estrita com a ideia de representação, né? Então, o desenho ele apresenta muitas possibilidades hoje em dia, né, para os artistas como um todo, mas essa ideia do gráfico, historicamente, está atrelado, né, a um projeto de trabalho, né? A própria indústria usa o desenho para projetar inúmeras coisas. E aí eu acho que você pode puxar esse gancho, PV, de falar dessas sensações, né, de como é que alguém que não é artista ou alguém que não necessariamente precisa estudar a história da arte pode ter essa sensação com relação ao gráfico e ao pictórico. Eu acho massa, assim, que a gente tem essa ideia por exemplo, sei lá, eu posso estar aqui, enfim, posso estar me equivocando, mas eu acredito que, sei lá, até da Vinci tem essa relação, né, com desenho antes, também de pintura,
enfim, naquela época era bem explicitado, assim, desenho, desenho, pintura, pintura, né? Mas hoje em dia já é outra coisa, e ali tem a galera também russa ali do começo do século XX também, que tem uma questão de desenho de muitas formas, sabe? E ao mesmo tempo, enfim, as pessoas conseguem ter uma, uma relação de... Eu acho que ocorreu um momento, né, que o desenho, a forma adentrou na pintura, assim, né, de uma maneira muito interessante, principalmente no século XX, assim, sabe? E, enfim, que daí surgiu, tem uma parte de outros movimentos, né, o concretismo, etc, etc. Apesar de, né, há muitas pessoas já falarem, por exemplo, da própria simetria que existe nos desenhos dos povos ameríndios, né, do povo, que eu não sei, dos povos originários, né, no caso, que enfim, que tinham essa simetria, sei lá, desde da cerâmica tapajônica, cerâmica marajoara, e, sei lá, séculos atrás, assim, bem antes do modernismo, bem antes de... E toda uma relação gráfica aí, sabe, bem interessante, sabe? Eu acho legal buscar isso, porque, enfim, para não parecer também que essa relação gráfica meio que surgiu, assim, um dia desses, assim, também, né? E ver como isso se mistura, né? A gente compreende coisas porque a gente tem que colocar na nossa cabeça, entender elas como conceito, mas na vida real, né, assim, na vida real a gente vai ver que as coisas se misturam muito, né? E assim como, enfim, quando a gente vai falar de alguns artistas aqui, a gente vai ver que é isso, tu percebes que há trabalhos que estão brigando ali para ser pictórico, para sair daquela forma, e ela consegue atingir pontos que talvez só as formas não conseguiriam, mas que através de outros elementos pictóricos elas podem conseguir. Enfim, é uma coisa muito interessante, assim, pensar por isso, né? Tipo, eu mesmo, tipo, no próprio trabalho, assim, eu tenho essa coisa, né, de a gente tentar buscar, a gente conversa isso, a gente conversa muito, né? Eu converso muito contigo também, então a gente tem um pouco dessa coisa de até onde a gente está pensando com forma, onde a gente está pensando com tinta, sabe? Como a gente está fazendo essa composição e tal, ou na hora que a gente está olhando para um quadro, olhando para um trabalho, né? Tem toda essa questão, assim, é uma coisa que antes, né? Eu acho que pode parecer um pouco meio complexo, assim, tipo, para quando a gente não pensei antes, até quando tu me propuseste, né? Quando a gente propôs esse tema, eu ainda estava muito assim, pô, mas o gráfico, o pictórico, mas como assim, sabe? E agora aí tu fizeste essa boa introdução e eu meio que entendi, assim, eu falei, pô, realmente isso daí faz todo sentido, assim, é super válido, né? Ainda mais a gente vendo trabalhos hoje em dia que, atualmente, sabe, que vão que unem essas duas coisas, ou que estão numa linha bem tênue entre essas duas coisas, entre esses duas variáveis, posso dizer assim, né, da pintura, assim, ou toda a arte, sabe? Causando tipo, um misto de sensações interessantíssimas, assim, o próprio Orlando Molica, né, que foi teu professor, teu mestre, tu fala tanto dele em conversas. Eu fui olhar os trabalhos deles agora pelo computador mesmo, acho que tem algumas semanas atrás, e é muito interessante ver como um jogo de cor te faz olhar para um lado, jogar para o outro, mesmo que aquelas formas não sejam tão explicitadas, né? Mesmo que não haja linhas, não haja formas tão regulares ali, a gente percebe que com a tinta, com o empaste, com o pincel, aquela coisa ali, aqueles movimentos são colocados e teu olho vai direcionando, causando um misto de sensações muito foda, assim. Eu acho, assim, o pensamento pictórico é um negócio muito foda, assim, sabe? Muito, muito incrível. E eu acho que para mim, assim, enquanto artista... Pô, Verdão, pode falar, Verdão. Não, conclui aí. Eu ia puxar um gancho do que você falou, mas conclui, por favor. Não, mas eu acho que é isso. Então, eu acho que, enquanto artista, assim, tipo, a gente fica muito impressionado com isso. Assim, é uma coisa que, enfim, que vai fazendo a gente mover, a gente vai lendo um quadro, misto de sensações muito interessantes, assim. Aí pode concluir, pode somar. Você falou, né, dos povos originários, e isso realmente é fantástico, né? Eu quis pegar essa introdução aqui dentro
evidentemente, da história da arte ocidental, do que a gente basicamente tem como uma base quando começa a estudar arte, pelo menos no Brasil, né, que é um país que hoje em dia tem toda uma trajetória decolonial, né, mas a nossa formação, inclusive escolar, é colonial, entre aspas, né, o colonizado. E se a gente for pegar a risca mesmo, né, eu acho que o primeiro momento em que há trabalho gráfico é na caverna, né? Isso é interessante a gente pensar nos registros dos trabalhos feitos na parede das cavernas, né? Ali é um primeiro momento já de registro gráfico, à risca. Né? Se a gente for pegar realmente assim, um momento, né, tiver que pegar um registro pontual. Mas, para além disso, né, você falou muito dos artistas que oscilam entre esses dois caminhos, né, e que é algo super normal. Né? Assim, aí a gente pode pegar para trás, historicamente, posso citar aqui Cézanne, que é um cara que se esforçou muito para ficar entre os dois, Raul Dufy, mas o próprio Molica, que você citou, né? É um cara assim, que teve sua trajetória iniciada no desenho, ele era chargista, né? Foi chargista do Pasquim, durante a ditadura, do próprio Globo, do Jornal do Brasil também, então é formado em arquitetura, então veio do desenho, e estudou pintura com Áquila. Olha só, quando ele já era professor da escola de desenho, ele estudou pintura com Luiz Áquila, que era professor de pintura da escola, e ele começou a levar para o trabalho dele essa ideia toda do gesto, do desenho, ao mesmo tempo trazendo todo o jogo de cor, né, dessa questão pictórica, ou seja, de como conduzir o olhar através da cor. E aí, a técnica que eu acho que ele era mais fera, assim, que ele mais dominava, que era a acrílica aguada, que é uma técnica, inclusive, abrindo um parênteses aqui, que vem da pintura norte-americana, né? A Ellen Frankenthaler foi, acho que, a campeã, assim, pioneira nessa técnica. E depois... O nome dela, perdão, Bernardo. Ellen Frankenthaler. Mas, assim, ela faz um trabalho com essa técnica que é uma coisa e o Orlando faz outra coisa completamente diferente, né? Ele ficou muito conhecido por pintar a geografia e a geologia, mais especificamente, do Rio de Janeiro. Ele falava para mim que ele tinha todas as montanhas da cidade de cabeça, como é que elas se conectavam, né, a topologia, e ele desenhou muito esse cenário, e depois ele levou para o gesto com trinchas largas, né, adaptando com trincha de obra e com a tinta muito aguada, a tinta acrílica muito aguada, a tela na horizontal para não escorrer. Né? E desse modo, essa técnica é muito complicada, porque à medida em que você passa o pincel, não tem Ctrl+Z, não tem volta. Você não pode passar uma mão de branco por cima, porque a marcação já fica na tela. Né? Então, ele tinha que ser muito assertivo, isso é uma coisa que ele trouxe do desenho, né? Do gesto do desenho, e, ao mesmo tempo, construir pictoricamente, né? Com as manchas, com as camadas aguadas se sobrepondo. Então, é uma técnica assim, que eu assisti ele fazer muito ao vivo. Tenho alguns poucos trabalhos nessa técnica também, considero talvez uma das mais difíceis em pintura, porque não tem como consertar o erro. Errou, é tela jogada fora. Né? E isso é uma coisa bastante complexa assim, né, para o pintor lidar. E acho também que a gente pode, nesse momento, já trazer algumas referências que a própria Bárbara colocou para a gente, né? Porque, além de redatora, ela é uma baita pesquisadora. Né? E aí eu queria que você começasse comentando, Pedro. Aqui, dentro das referências que a Bárbara nos passou, né, e que a gente conversou sobre, enfim, e todo mundo é incrível, assim, eu confesso que eu não os conhecia ainda desde então, e eu achei muito, muito incrível, assim, propor, né, esses artistas, assim, né. Um dos primeiros foi Austin Uzor, né, que é um artista que nasceu na Nigéria, né, hoje em dia mora nos Estados Unidos, é um artista que é formado na Universidade da Nigéria de Nsukka, né, pinta sobre espaços psicológicos, enfim, é um trabalho que faz um misto ali entre figurativo e abstrato, né, um trabalho que, na hora que eu olhei, falei, pô, Bernardo, vai se amarrar, que é um negócio assim, muito, muito massa, sabe, que trabalha com cores interessantíssimas, né, e hoje em dia ele fez uma formação dele desenho, né, desenho e pintura, hoje em dia foi mestrado nos Estados Unidos, já terminou mestrado nos Estados Unidos recentemente, e também
na área da pintura. E, enfim, é um cara que tem uma pintura incrível, assim, dentro... Cadê? Tô dando uma procurada aqui no trabalho dele exatamente pra gente comentar agora. Toda essa coisa Ao vivo. ao vivão, assim. Cadê o Austin? É interessante, né, cara? Já vou pegar aqui que o meu já está aberto. É interessante, tá massa. como você falou, né, que ele pega essa mescla do que a gente entende como abstrato e figurativo, né? E no fundo, acho que é um entendimento comum entre vários pintores que toda pintura é abstrata, né? Porque você está fazendo através de traços, manchas, gestos, enfim, recursos que são abstrações do real, né? O traço é uma abstração, né? Não é algo que está de fato diante dos seus olhos. Mas no sentido do que você está falando, né? Ele gera uma grande ambiguidade, porque ele mistura um com o outro, ele funde a ideia de um chão com um corpo, com uma mancha, de um modo muito fluido, né? Tem um jogo de cor que conduz o seu olhar de um modo fantástico, assim. Ele usa muito bem recursos diferentes em telas diferentes, né? Ele tem muito repertório. Isso é uma coisa, assim, já que a gente mencionou a escola, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla com os alunos, e não só com alunos, né? Mas com a galera que vem bater um papo de pintura, é sempre assim, cara, é importante ter repertório, você não precisa ficar preso numa coisa só, você não precisa ser o cara que faz uma coisa só, né? Ou a artista que faz uma coisa só, né? Quanto mais você tiver para dar, mais o seu potencial criativo pode ser explorado, né? Sim. E tu vê que durante uma época, né, ele faz umas telas pequenininhas assim e tal, e parece que, sei lá, mais recentemente ele começa a explorar umas telas bem maiores, com cores assim, porra, maravilhosas, entre uma divisão de claro e escuro incrível, entre vermelho e violáceo, enfim. É um cara que tem um trabalho lindo e muito pictórico, assim, né? Tipo, a gente não vê, assim, até tem trabalhos dele, né, com linhas delineadas, etc, etc, mas ele é justamente, se for fazer uma divisão muito clara, né, de gráfico pictórico, ele estaria ali nessa, sabe, nesse explorador desse campo, assim, Mais através pro lado do pictórico do que pro gráfico. total, né? Não, e ele tá pô, o cara explora, assim, as manchas de uma maneira incrível, as pinceladas de uma maneira incrível, sabe? Parece que ele vai construindo a tela, sabe? Como tu fala uma vez, me falaste, né? Que essa coisa que tu vai brigando com a tela vai descansando e tal, tem uma coisa dessa, né? Eu acho isso incrível, assim, eu acho um negócio bonito de se ver, assim, não falando do lado ruim, não falando brigando, até porque eu acho que pintar, assim, é bom, né? Tipo, assim, eu não, isso vai de cada artista também, mas eu acho que essa coisa meio de, ai, caralho, eu acho que eu odeio, tem que pintar, mas, pô, então é isso, cara. Pô, fazer uma parada que tá te lamentando de fazer, é um negócio que é bom de fazer, é legal. Senão, tem outras coisas legais também de fazer, né, no mundo. Mas, É muita ideia não necessariamente do embate, né, num sentido negativo, é mais a ideia de um diálogo, né, e é um diálogo que é constante, né, à medida em que você bota uma informação na tela, ela te devolve, e você tem que saber conduzir essa conversa, né, ou às vezes ser conduzido dentro dessa, ou a ideia de uma dança também, né, em que há um fluxo de um vai e vem, quase que um forró, por exemplo, né? Você tem que conduzir e ser conduzido ao mesmo tempo. Não adianta só você querer impor um ritmo, né? Você tem que se ajustar ao da outra pessoa também, né? No caso do outro, o Kandinsky fala, né, que o quadro, o suporte ou o plano original, segundo ele, o termo que ele usa, né, é um organismo vivo a partir do momento que você dá uma primeira pincelada, um primeiro gesto, um primeiro ponto ali. A coisa já começa a falar com você, e aí você tem que levar esse diálogo adiante, né? E no trabalho dele, eu acho muito interessante, porque ele consegue, em alguns momentos, deixar a marca do que ele quer ali, né? Por exemplo, delinear um corpo. Ele consegue fazer isso perfeitamente, até pela formação dele em desenho, né, que você mencionou. E em outros momentos, ele deixa com que essa mancha engula esse corpo, e aí vira tudo uma coisa só, né? Nos trabalhos dele fica muito claro uma coisa de que não existe fundo e figura, cada centímetro da tela é muito importante, né? Eu acho que isso é muito rico na obra dele. Não, isso é maravilhoso, né, cara? É aquilo que tu falou, é uma dança mesmo, assim, é um negócio que vai te cansando
E às vezes se a dança tá ruim também é isso, tu vai pisar nos pés, fica meio ruimzão, sabe? É um negócio que é cansativo. Mas assim, tem que ser legal, né? Acho que cansa, né? O negócio, às vezes, tu tá ali fazendo e a tela reage de uma maneira que às vezes a gente não espera, né? Tipo, tem uma coisa que eu tive eu tô lendo mestrado de ciências sociais, então tem uma hora que a gente começa a debater algumas temáticas interessantes sobre a agência de coisas e não só de humanos, né? Que é uma coisa que está vindo mais agora, pós-século XX, né, para ciências sociais, no século XX, está tendo uma coisa mais de agência de... E para a galera, muita gente fala assim, não, como assim? Pô, as coisas não têm agência. Existe uma galera da ciência social que é muito tipo assim, não, o que tem agência são os humanos e tal. E para a galera que trabalha com arte, não sei o que, a gente sabe mais do que nunca que as coisas têm totais agências. Tipo assim, o papel te diz muito sobre o que tu está fazendo, o papel reage ao que tu está fazendo com ele, a tela reage. Então, é muito interessante pensar isso, assim, pensar que a gente olha para o trabalho dele, a gente vai imaginando ele fazendo aquela briga ali com os elementos, tá brigando assim, no sentido de cooperativo, né, junto com o trabalho. Antes que você quer passar para o próximo, Bernardo? Eu só queria fazer um adendo, né? Você falou dessa coisa do desgaste, o Orlando, né? O Orlando Molica falava, né? Que a pintura mata, porque ele fazia sessões assim, às vezes de 10 horas pintando e terminava moído, e no dia seguinte não conseguia nem levantar direito, assim, porque quando essa conversa flui, é difícil parar, né? É difícil falar, não, agora vou respeitar aqui o meu horário de trabalho. Não, é. É punk, né? Acho que os pintores que estiverem ouvindo vão se identificar com isso, assim, né? De que quando o fluxo acontece e entra, é complicado parar para qualquer outra coisa, né? Não, eu imagino que, tipo assim, porque também não é uma ideia de a criatividade veio e tal, longe disso, né? Mas, tipo assim, pensar que é igual uma música, né? Mas se tu tá trabalhando na produção de uma música ali, às vezes tem coisas que tu tem que fazer ali, cara, porque tu tá ali envolto naquilo dali, tu vai funcionar. E às vezes também não, às vezes tu vai passear num lugar e quando tu voltas, sabe, é outra coisa, tipo, tu já tem uma outra percepção, né? Às vezes tu tá pintando uma coisa, tem porra, tá mastigando aquilo dali, pô, tu vai lá ali na cozinha, beber uma água, quando tu volta já é uma outra parada, assim, que tu queres fazer, sabe? Tipo, isso é muito foda, assim, tipo, é interessante pensar nessa relação, assim, sabe? Principalmente de mancha, etc. Que, cara, às vezes eu tô aqui martelando uma coisa, quando eu olho, você fala, cara, será que essa mancha aqui não tá aqui? Não tá me incomodando total. E depois, às vezes depois eu olho e falo, pô, isso justamente fez toda a diferença na pintura, é justamente isso daqui que eu gostei, sabe? É uma parada... Tem uma galera que fala, né, que eu acho que foi uma vez, tá, no Parque Lage, eu fui no ateliê da Lúcia Laguna, né, no curso fiz parte do curso de formação em 2019 no Parque Lage, foi no ateliê da tipo, uma grande pintora, né, a Lúcia, e ela falava assim, não, os quadros, tipo assim, enquanto estivesse lá no ateliê dela, ela tava mexendo, assim, meio que, sabe, ela olhava o quadro e ia mexendo, e ia, tipo assim, uma construção que ia de muitos passos, sabe, tipo assim, então eu só parava de se mexer quando saía de lá. E tem pintor que leva até pincel para antes da abertura de exposição, né? Que é para retocar, fazer coisas, mudanças e tal, antes de abrir. É muito doido todo esse processo. Maneiro. Bom, vamos pular então para a próxima artista aqui, selecionada pela Bárbara, que é a Tista Berhanu, espero estar falando o nome dela certo, da Etiópia, também nascida em 91. Estudou na Addis Ababa University e na Yale School of Fine Arts and Design. Né? E o trabalho dela eu achei também muito interessante. Na verdade, a seleção da Bárbara é finérrima, né? Assim, mas achei muito interessante porque ela mantém a figuração praticamente todos os trabalhos que eu vi dela. Eu posso falar besteira dela ter outro tipo de série, outro caminho, mas na pesquisa, assim, quase tudo que eu vi dela é dentro da figuração, mas o gesto é fantástico para construir essas figuras, né? O desenho é todo com trincha larga. Ela não fica ali na pontinha fininha, fazendo pequenas curvaturas, contorno. É tudo com trincha larga, né? Tudo feito assim com bastante tinta, bastante camada, coisa lidando com escorrido. E ela vai fazendo uma construção que muitas vezes entra num campo até um pouco onírico também, né? De
quase que um pensamento de colagem, colocando corpos sobrepostos e as cenas se misturando, palhetas muito bem definidas, né? Ela usa geralmente harmonias assim, bem trabalhadas, né? Às vezes ela fica ali em harmonias mais semelhantes, cores próximas. Pontualmente, às vezes ela trabalha com um contraste maior aqui ou ali, mas ela consegue criar uma unidade nessas telas que me impressiona bastante, assim, né? É interessante também que parece, né? Pelo menos a meu ver, que sim, tem uns trabalhos que tem umas paletas muito meio. Eu não sei, eu posso estar falando aqui, tu vai me completar. Que são meio monocromáticas, assim, eu não sei isso, mas, por exemplo, tem trabalho dela que trabalha com mais bases de violáceo e parece que está tudo ali entre violáceo, aquele azul, sabe? Enquanto tem outros que estão ali para os amarelados e ela vai construindo aquela cena ali, parece sempre uma cena nos trabalhos dela, que já tem mais a questão da forma, né? Já tem essa questão da forma no trabalho dela, mas que, enfim, tipo, parece a tinta, né, é muito importante, assim, sabe? Não parece que a tinta está sendo jogada de maneira mega inconsciente, né? Parece que a tinta lá foi Não, feita. total consciência no que ela está fazendo, né? Porque umas coisas que. Não, até te complementar nesse sentido para você depois puxar o resto do comentário. Sim, a maioria dos quadros, quando eu falei nessa questão das harmonias semelhantes, né, por semelhança, não é que necessariamente seja monocromática, porque eu acho que a gente tem uma ideia assim, ela usou azuis no quadro, é monocromático. Pô, não, monocromático você pode falar de um azul só, né? Eu acho que quando ela usa ali, às vezes, 10 azuis ou 10 violáceos, ou começa a complexificar, ela vem sutilmente com outra cor, pontua aqui e ali, dá essa sensação de monocromático, né? Mas acho que é muito mais uma harmonia por semelhança, de usar cores próximas que criam essa sensação de unidade, mas bola de... Exato, é isso. Não, é total isso mesmo. Tipo assim, é isso mesmo. É exatamente é isso daí que eu queria falar. Que tem essa questão de fazer um trabalho que, tipo assim, pô, tem tons ali que tá na mesma, parece que estão na mesma família, assim, sabe? Sem ficar um trabalho que fica meio tedioso de olhar, assim, um trabalho meio... Me lembrou um pouco, assim, de alguma forma, o trabalho também do Éder Oliveira, também, que é um pintor paraense, que também tem um trabalho que ele não trabalha com tons iguais, mas variações de uma matiz parecida, né? E que ele vai desenhando sua cena. Isso aqui, o trabalho dela parece que tem mais cenários, né? Parece que tem ações acontecendo. Então, ali aquelas formas ali se mexem, né? Há muito movimento também, sabe? Querem um abraço, às vezes é uma reunião, são pessoas juntas, enfim, né? Uma artista muito foda, assim. Nossa, eu achei demais, uma indicação muito massa, assim. Também é uma artista africana, uma artista etíope, né? E, enfim, um trabalho aí super, de pintura super aplicado, super incrível, assim. E a gente... Opa, pode contatar? Não, vai lá, termina aí, que eu ia puxar Não, a dela e sim, lembrei de outros artistas aqui também. não, Essa pode ir linha de falando, não. raciocínio. Eu já ia puxar o outro, que ia falar que tu tem uma... Já ia conseguir já desenrolar bastante ele, que é um muralista também, né? Então, enfim, tu tem uma experiência de mural e talvez desenrole também legal sobre também o trabalho desse artista. Não, vamos nessa. Mas antes disso, queria só falar que ela me lembra dois artistas, assim, assim, o Richard Bencorn, que é um dos meus pintores favoritos, assim, que trabalha também a figura humana de um jeito muito interessante, com esse gestual largo, né? Ali o pessoal da Bay Area, na Califórnia, na década de 50, 60, mais ou menos ali. E, para mim, assim, ela consegue atualizar o trabalho dele de um jeito, assim, fantástico, né? Apesar de talvez ela nem ter ele como referência, assim, estou falando dele porque é um pintor que marcou muito a minha formação. Pintor que eu gosto muito, assim, de ver o trabalho dele. Fala aí. Não, essa galera da Bay Area aí, tu apresentaste ela no curso, muito foda, assim, uma galera muito incrível, artistas, assim. Tem um contexto muito legal sobre eles, né? Tipo, daquela ideia do figurativo ali, meio no rolê abstrato também, mas não sei se também dá pra gente entrar aqui, a gente pode entrar em outro momento também. Falar rapidinho, né? Porque é um momento que, se a gente pensar o que estava em alta do outro lado, né? Ali na Nova York, meca da arte naquele momento, né? Do outro lado do país, lá dos Estados Unidos, era justamente o expressionismo abstrato,
né? E logo após o expressionismo abstrato, o trabalho que vem ali com a pop, etc. Mas, assim, pintando com tinta, splish splash, digamos assim, a galera do expressionismo abstrato, né? Aquela que estava muito em alta, assim, em termos de mercado, né? Então, essa galera, quando eles optaram por pintar o figurativo, eles estavam indo contra a tendência do momento, assim, né? Eles queriam pegar os valores da arte moderna como mergulhos na abstração, vou colocar desse modo, né? E trazer para a figuração de novo, né, num momento em que isso não estava rolando assim abertamente, né? Aliás, só em 78 nas bad paintings, que assim no nosso contexto aqui ocidental, né, lembrando que a arte brasileira bebe muito de Europa e Estados Unidos, por isso que eu acho que vale a pena mencionar um pouco disso, já que a gente já está trazendo referências maravilhosas africanas, que eu acho importantíssimo, né? Eu acho que eles estavam indo num caminho contrário naquele momento, né? Por isso que quando você fala o nome desses artistas, desse movimento, pouca gente conhece, né? James Weeks, Richard Libenkorn é o mais conhecido deles, mas o James Weeks, o David Park, são artistas assim pouquíssimos conhecidos perto de um de Kooning, por exemplo, né? De um Pollock. Todo mundo sabe quem são esses. Tem algum livro, Bernardo, que tem alguns desses artistas, que tem uma desse movimento? Tem. Bay Area Figurative Painting. A gente depois coloca a descrição, o nome certinho do livro, mas é Bay Area Figurative Painting, se não me engano, 1955 até 65. É o nome massa. Não lembro nem quem organizou, depois a gente coloca essa referência certinho. Massa. Pode crer, porque eu procurei referência sobre essa galera da Bay Area, tipo, e a gente acha muito pouca coisa, assim, cara. Tipo, já acha algumas coisas no Pinterest, alguma coisa no Google, mas, tipo assim, ainda é muita coisa, e, enfim, eu procuro mesmo porque é isso, né? Às vezes é interessante pegar aquela coisa do figurativo, mas com uma questão muito, tipo, que mexe com muito tudo ali, sabe? Que tem uma influência também interessante, abstrata, enfim, e que é total. Exatamente sobre a temática sobre o que a gente está falando, né? O pictórico e o gráfico ali juntos, ali, de uma maneira muito interessante, assim, eu acho muito foda, assim, acho que foi muito legal ter trazido também essa galera, assim, porque é muito foda. Não, fica a dica aí para o pessoal dar uma pesquisada. Eu não vou nem entrar na segunda referência que eu ia dar, porque eu acho que vale mais a pena a gente ir para o próximo pintor aqui selecionado, né, que é o Osvaldo Guaiasamim, né, que, como você disse, tem também uma pegada muralista, né, tem trabalhos nesse ramo, e que tem mais assim, tem uma obra, né, mais num caminho mais gráfico, né, que então assim, agora a gente já está fazendo uma virada de chave. E aí, antes de entrar especificamente no trabalho do Osvaldo, né, que é um equatoriano, eu queria falar um pouquinho, já que a gente vai falar do mural, voltar um pouquinho na ideia do grafite, né, porque eu acho que é interessante para essa discussão, para essa pauta que a gente está trazendo aqui hoje, que é o grafite quando ele nasce, né, o grafite contemporâneo, né, a gente pode pensar no grafite tendo como origem o próprio muralismo mexicano, a própria caverna, né, a rigor lá atrás, como a gente já mencionou aqui nesse papo. Mas, assim, pensando no que a gente entende por grafite hoje, né, ele começa na Filadélfia, ali na década de 60, e quase que concomitantemente com Nova York, né? Então, ali na costa leste dos Estados Unidos, feito por negros e porto-riquenhos, imigrantes em geral. E quando começa o movimento, né, ali, quando começa... tem uma questão de demarcação de território, que é fundamental, né, no sentido de eu existo. São aqueles grupos falando que existem, né, diante do contexto da cidade. Mas mais interessante do que isso, para a nossa discussão especificamente aqui agora, é a ideia de que todo mundo se considerava writer, né? Ou seja, é escritor. E a escrita é essencialmente gráfico, né? Então, o que a gente entende por picho aqui hoje, né, no Brasil, mas apesar do picho datar da década de 70, se não me engano, por aí, um pouquinho depois, né, como picho. Mas essa ideia, né, das intervenções gráficas também acontece aqui e na França, mais como contexto de manifestação política, né? Por exemplo, a baixa ditadura, né, com intervenções gráficas, né, em cima de monumentos e de espaços urbanos. Mas voltando lá para o grafite
norte-americano que influencia toda uma geração, né? Você pegar a galera que trabalha na rua no Brasil, acho que 90% é influenciado pelo que aconteceu nos Estados Unidos naquela época e dali em diante, na verdade, né? Porque começa como algo extremamente gráfico e, à medida que vai se desenrolando, né, que é a ideia dos estilos, que às vezes está relacionado com os bairros ou com as gangues, porque, essencialmente, o grafite é marginal, né? O grafite se coloca como algo marginal, o grafite, as primeiras gerações de grafiteiros não estavam nem aí para a galeria. Isso não é que nem hoje em dia, né, que existe uma relação muito mais próxima entre a galera que está... Até mesmo o picho já foi absorvido pelas galerias, né, se a gente for parar para pensar. Mas, voltando lá para o contexto deles, né, à medida em que são desenvolvidos estilos, tem ali o King of the Lines, né, que são as pinturas sobre os trens, para ver quem pintava mais linha de trem, esse tipo de coisa. E aí a gente vai chegando no entendimento de grafite mais pictórico, no sentido de que vai virando uma grande pintura, né? As cores vão entrando e aquelas palavras, né, no sentido das tags, né, ou as assinaturas, vamos colocar desse modo, né, numa tradução literal, à medida em que elas vão se complexificando e ganhando mais cores e movimento, aquilo vai entrando mais dentro de um caráter de pintura mesmo. E aí a gente tem já uma separação, hoje em dia, muito clara, né, entre o que é a ideia do picho, ou da escrita, e a ideia de uma pintura na rua, né? Então, acho que isso cabe muito para a nossa discussão aqui hoje e já pode levar a gente um pouquinho adiante, né? Na verdade, para trás e para frente, porque o Oswaldo, né, Oswaldo Guaiaçami, ele nasceu em 1919 e faleceu em 1999. Né? Então, ele pegou essa estrada e ele começou, né? Ele foi aluno do Orozco, por exemplo, né? Um dos grandes muralistas mexicanos, e que tem essa noção de uma intervenção mural já de caráter pictórico. Né? A gente pegar os trabalhos do Orozco, a maioria tem um caráter pictórico, embora tenha trabalhos gráficos interessantíssimos também. Essa galera do muralismo mexicano, acho que dava uma conversa à parte, acho que realmente não vale muito entrar neles agora, senão a gente não consegue concluir muito. Mas o trabalho do Oswaldo apesar dele usar muito bem a cor também, né? Não é porque o trabalho é gráfico que a pessoa não sabe usar cor, acho que a gente tem que deixar isso claro também. A linha é muito importante. Né? Com os trabalhos dele aqui abertos diante da minha tela aqui também, a linha se coloca como algo fundamental para a construção, né, da obra dele. Você quer falar um pouquinho, Pedro? Eu falei para caramba. Cara, eu acho até que esse lance da linha, de repente, venha... Eu não sei, eu posso estar me equivocando, mas me parece que em trabalhos de muralismo a questão da linha é muito presente, cara. E eu não sei por quê ou qual é a relação com isso, mas talvez esse lance da própria da tipografia, da escrita, tenha influenciado muito nisso. Não sei, talvez por estar na rua, ter uma relação com, sabe, de passagem, de conseguir visualizar melhor com linhas e etc. Mas tem uma relação muito próxima com isso. Assim, eu tenho, vendo o trabalho do Oswaldo, me pareceu ter um pouco disso, né? Não só linha, parece tudo muito bem demarcado, assim, tipo, muito bem cheio de formas demarcadas, etc. Né? Eu gosto muito de um grupo, né, israelense chamado Broken Fingers, né, que é um grupo que eu gosto muito. E eles, caras, assim, usam muitas linhas também, são muralistas, né? Broken Fingers, ali, só para caso alguém queira escrever, dedos quebrados. E as pessoas, eles fazem muito essa questão da forma e sempre muito bem demarcado. Eu lembrei muito disso quando eu vi o trabalho do Oswaldo, e eu fiquei pensando, pô, será que isso tem uma relação com o muro? Será que não? Mesmo que o Oswaldo ainda também tem uma produção grande também com telas, né? Tipo, então, tem muitos trabalhos deles que são telados, são trabalhos de médio, grande porte, enfim, e que me parece que a variação de cor não é o que, não é só ela, meio que como os outros artistas, né, que a gente está falando agora, como Austin, enfim, não é exatamente sobre isso, sabe? É sobre outras coisas também, é sobre uma ideia de forma, uma ideia de corporal ali também, sabe? Que interessa bastante no trabalho dele. Assim, eu achei muito massa, foi muito bem colocado, né? Esses dois artistas e esse outro artista que nós estamos falando agora, né? Foi bem colocado.
porque literalmente tem um pouco disso, assim, enquanto por exemplo, Aust é um cara que é muito pictórico, artista já é um pouco ali entre os dois, e o Oswaldo já é, tipo assim, totalmente gráfico, assim, sabe? Muito gráfico, apesar de também trabalhar com manchas, etc. Eu acho que foi quase um degradê, assim, né? Tipo de, Uma passagem, de né, entre o gráfico e o uma pictórico. passagem boa. Tá me dando até vontade de pintar já agora, amanhã eu vou acordar cedo. Vou fazer isso. Mas, pô, Não, vai mas ser, isso é não, ótimo, cara. Eu espero que o nosso público, ao ouvir isso aqui, é, fique com vontade de parece, pintar. parece comida, né? A gente fala de comida, a vontade de comer. A gente vê um monte de pintura e a gente vai com vontade de pintar também. Não, mas enfim, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que teve uma, a gente teve uma, a gente conseguiu passar, né, enfim, nesse nosso primeiro encontro, assim, né, público, né, enfim, que a gente está fazendo essa conversa gravada, né, esse podcast, esse programa, enfim, esse nosso projeto. Eu acho que a gente conseguiu passar assim de maneira legal, foi muito gratificante também poder ouvir o Bernardo, sempre é uma aula. A gente tá aqui, eu também não queria que a nossa pretensão fosse tipo, bora apresentar um negócio de maneira muito, sabe, chato, sei lá o quê, tipo, bora fazer com que pareça não, com que seja, né, uma conversa tranquila e, enfim, tá sendo, assim, eu fiquei feliz também, assim, né, de poder estar tendo essa conversa e ainda gravando ela, fazendo que ela seja uma coisa que não seja só uma conversa que a gente está tendo um momento, uma hora para falar e dividindo ela também. Espero que seja muito importante também, que, enfim, que deixe aí todo mundo instigado também para pintar, para pensar, para olhar a pintura, para ver a arte, tudo mais. Beleza, cara. E eu vou só fazer um último gancho assim, em cima do que você falou, só para não deixar a curiosidade na galera. Certamente a relação do mural, a linha é importante para estruturar, né? Porque você precisa, na escala, é fundamental você ter linhas guias para, mesmo que elas não apareçam no finalmente, né? Você ter essas linhas guias, eu considero, na maioria dos trabalhos, vão ter alguns trabalhos que dá para fazer sem, tá? Alguns artistas que trabalham sem, inclusive eu muitas vezes trabalho sem. Mas observando os pares e vendo a galera que trabalha no mural em geral, a linha guia é fundamental para que você não se perca. Dependendo da escala, realmente se torna quase, praticamente, vou colocar praticamente aqui, impossível pintar sem linha guia. Mas acho que é isso, PV. O prazer é todo meu. Eu acho que a aula, na verdade, está na troca, né? Não está na minha palavra ou na sua palavra. Eu acho que está nessa troca que a gente se propõe a fazer. Eu gostei muito de ouvir você também, cara. Eu acho que a gente, né, conseguiu essa liga naquela live anterior que a gente fez. Então, fico muito feliz, né, da gente estar chegando nesse final desse primeiro episódio aqui. Acho até que a Bárbara deveria falar também, né? Porque além de pesquisadora, ela também fala bem, tem coisa para caramba para acrescentar, mas tudo bem, nesse momento ela se colocou como nossa redatora e eu já fico muito feliz com isso, porque já dá uma organizada na nossa mente de artista que fala para caramba. E espero que o pessoal goste dessa nossa primeira troca pública, né? Porque isso aqui é um recorte das nossas trocas e muita coisa acontecendo ao vivo também, né, PVzinho? Então, quero saudar aqui o pessoal que vai estar com a gente. Saudar você também. Obrigado por comprar essa ideia e estar aqui junto. E desejar dar um abraço em todo mundo, uma boa noite. E se você quiser se despedir também, fica à vontade. É isso, pessoal. Pô, valeu. Acho que essa troca foi muito massa. Eu quero que todo mundo sempre, né, saia com. A gente sempre sai, eu saio quando a gente se encontra, a gente troca essa ideia, muito mais do que eu entrei, né? Eu quero que todo mundo também tenha essa mesma possibilidade, né? Que a gente faça sei lá, é sempre bom, né? Quem tá aí, tá ouvindo, tá se identificando com alguma coisa, indo pesquisar e também pode mandar também, se vocês quiserem, todo mundo, imagino que eu e o Bernardo, todo mundo tá super disposto, a Bárbara, enfim, super braba aí, manda muito, todo mundo tá disposto também, se quiserem comentar alguma coisa aqui, né, vai estar, esse programa vai estar em algumas plataformas que são possíveis de comentar, se não, também pode mandar aí no Instagram, qualquer coisa, que a gente vê e tal, sabe? Enfim, sempre é muito
né, de maneira nutritiva. Nem sei se cabe isso, mas eu acho que é muito proveitoso também a gente fazer essa troca. E é isso, estou muito feliz também, espero que hajam outros. A nossa proposta é fazer, né, que esse programa seja quinzenal, né? Esse primeiro programa sou eu e o Bernardo, né? A gente está pensando aí, enfim, com outros artistas, curadores, pesquisadoras, enfim, outras pessoas aí que possam somar, né, com a gente. E a gente está já fazendo, já existe um cronograma aí que a gente está pré-definido, provavelmente será quinzenal, né, como eu falei. E, enfim, assim, é uma honra estar podendo colaborar com esse projeto. E uma boa noite para todo mundo. Espero que, enfim, descansem bem, né? Boa noite, porque a gente está gravando na noite, mas é isso. Pode ser bom dia, boa tarde também, né? Pode bom dia, boa tarde, verdade. Valeu. Valeu, galera. Aquele abraço.